Ok? Vamos aqui para a segunda parte, Elvis Presley, o multirei do rock. Era 1969. Elvis agora deixava para trás a fase de filmes, deixava para trás a fase de gospel e queria voltar a fazer shows ao vivo. Mas é claro, ele enfrentaria outro mercado. O mercado agora estava repleto de cantores aí que atraía muito a atenção, tanto nas áreas familiar como na área da juventude. Havia um outro ritmo de música do ar, ritmo aí para boates, ritmo para música instrumental, ritmo para aquela situação ali de paz e amor dos hippies, né? E sem falar que a sociedade americana estava em outros momentos, já não estava mais na fase dourada, já estava na fase prata e estava indo para a fase bronze, ao que tudo indica. Elvis Presley, que é um cantor que a princípio não teve uma fase, né, de rolar de bar em bar, correr atrás de gravadoras. Ele entrou em 54 num estúdio porque alguém acreditou nele e ele embalou o sucesso. E ele também nunca precisou de grandes mestres ao redor dele. Ele sempre foi um cara que conseguiu muito se autofazer. Mas, a princípio, uma ala aí duvidava que ele conseguiria encarar agora um mercado competitivo com instrumentos mais modernos e uma visão até muito mais exigente. Elvis Presley, que aliás continuou do seu lado aí com o seu empresário Tom Parker, que desde 55 era empresário dele, seria o único na vida dele. Aliás, o próprio Tom Parker tinha grande experiência com a área do circo. Elvis resolveu investir na área, de novo, psicodélica e extravagante. Ele gostava muito de Las Vegas, ele achava Las Vegas uma verdadeira bagunça bem orquestrada. O empresário, para variar, ficou com o pé atrás. A ligação entre os dois sempre foi ótima, apesar de praticamente profissional. Mas Elvis foi para, claro, Las Vegas, onde iniciou aí o seu aprendizado. Aliás, Las Vegas ele passaria várias vezes na vida dele e até foi o último show que ele fez. Ali ele começaria de novo com o seu jeito extravagante. Essa fase ele colocaria aquelas roupas coloridas, né, com apetrechos que os fãs aí tanto gostam de utilizar. Ele começaria a aplicar também o seu amado karatê, que Elvis Presley tinha um alto nível de conhecimento do karatê, que era faixa preta, e iria mergulhar também em um novo repertório, em uma nova modernização de fazer música, não deixando de lado o seu rockabilly, que ele inventou lá em 54. Iniciou-se, foi em frente e em 1972 ele já tinha um sólido sucesso. Fazia turnês gigantescas, já estava nas paradas, atraía muita audiência, dezenas e dezenas de milhares de fãs, que agora os fãs poderiam ouvir o show dele. Lá nos anos 50 não tinha aparelhagem para isso, né? As pessoas na frente ouviam e de um ponto em diante apenas via ele se sacudindo no palco. Agora eles ouviam Elvis Presley. Elvis Presley se tornou um poderoso artista de shows ao vivo, indo na contramão de praticamente toda aquela fase que estava ali, sem abrir mão das letrinhas adocicadas e raramente incentivando as pessoas aí à rebeldia ou falando mal do sistema. Ele abocanhou também o lado familiar. Nesse período aí ele fez mais alguns filmes que os contratos obrigavam, mas são filmes que praticamente passaram lotados, são bem fracos. Mas ele fez 2 filmes que na realidade são documentários, mostrando toda a vida dele aí na estrada. E esses 2 filmes foram um estrondoso sucesso. 1973, pessoalmente ele tem um golpe severo. Priscila e ele se separam em definitivo. A partir dali, Elvis Presley, os mais próximos eles diriam, se tornaria um cara um pouco mais triste. Não depressivo e acabado como a mídia gostava de dizer, né? Mas sim um cara mais triste. Né? Tanto que mais à frente ele faria uma música que para mim é a melhor dele e que ia estourar ele mundo afora. A Burning Love. E nesse ano de 73 ele faz o primeiro show via satélite dele, que calculam que 1 bilhão de pessoas assistiu. Ele começa a trabalhar com um novo estilo de som que
muitas pessoas tinham receio, mas que ele encarou, que é o ancestral aí do home Twitter. 74, ele e o empresário têm algum desentendimento um pouco mais sério, as desavenças de ideias parece que vão além da conta. Por exemplo, o empresário dispensou muitos roteiros de cinema que caíram na mão do Elvis e o Elvis gostou muito. Mas o Elvis ficou sabendo que o empresário na época passou direto e rejeitou eles. Aí, é claro, Elvis, quem sabe, queria fazer uns filmes para descansar, porque também era visível como era cansativa aquelas turnês que ele fazia, e nas filmagens ele podia descansar um pouco mais, mas de repente o empresário queria que ele permanecesse na estrada. Ele chega a demitir Tom Parker, mas logo chama ele de volta, né? Afinal era uma dupla aí que estava dando certo, não era de hoje. Entramos para 1976, onde, juntamente com 75, os críticos dizem que ele fez os melhores shows dele. Inclusive os fãs também ditam isso, né? Essa fase aí envolve o que de melhor Elvis Presley fez de show ao vivo, que a grande ambição dele era ser um homem de shows ao vivo, e aqui ele chegou a ganhar elogios como a voz mais completa, né, do mundo do rock, e definitivo chamavam ele de rei do rock, né, ou estrela do rock, chamavam ele de galáxia do rock, quer dizer, tapete vermelho para ele, apesar dos problemas aí que ele passava. Inclusive, em 75 ele lançou 2 discos que a mídia taxa como, que as críticas na época taxaram como os 2 melhores da carreira dele. Mas ali por fim de 76 já era visível que Elvis já estava um pouco mais cansado e um pouco mais apático, né? Porque o cansaço chega para todo mundo. Ele já era um homem aí dos seus 40 anos, já iniciava um processo de gordura ali que inspirava cuidado, né? E fecha o ano de 76 ainda mantendo o respeito e o sucesso intacto. Mas sabia-se que em 70 viria aí outro Elvis. E veio de fato um Elvis mais reservado, um Elvis mais retraído, pesando aí seus 125 quilos, praticamente só caminhava no palco, tinha que sentar mais. A mídia aí especializada aí na notícia fast food, recheada aí de negativismo, começou a se lavar, que é o canal aberto, querendo ou não, o jornalismo explora muito essa notícia de agora e amanhã já é outra. E geralmente, quando eles fazem isso, eles dão um toquezinho consideravelmente negativo, né? Porque o negativismo acaba atraindo mais, né? Como se fosse o fim do mundo, como se a tal personalidade estivesse à beira da morte, ou se fosse algo muito ruim. Isso começou a acontecer muito com Elvis. E parece que ele ficou mais reservado também na mansão dele, na Graceland, em Memphis, cidade, aliás, que ele viveu sempre aí, depois que começou a fazer sucesso e que passou até um período aí, aquele período aí que eu comentei lá no primeiro vídeo aí, período judiado da vida dele. Entretanto, ele faz o último show dele, tem um público consideravelmente assim de senhoras de meia idade, relata alguns próximos dele que foi maldade na época, que havia mais gente ali, mas acabaram frisando muito aquelas senhoras ali de meia idade, que geralmente tinham reservado mais próximo do palco e que tiveram mais atenção dele, inclusive, né? E 16 de agosto de 77, Elvis Presley é encontrado pela namorada dele no banheiro, caído. A princípio ele e ela passaram a madrugada acordados, né, tocando piano, jogando tênis, né, que às vezes eles viravam à noite, né. E pelas 10 da manhã ela disse que viu ele entrando no banheiro. E ela voltou a dormir e depois se deparou com isso. No hospital, médicos comentavam, já com as pessoas próximas de Elvis que já estavam lá, que pela aparência parecia ser problema cardíaco. E de fato Elvis Presley não tinha porte para ser um homem gordo, ele tinha porte para ser magro, e aquela gordura toda pode ter levado ele a um problema cardíaco. Não dá para se saber com maiores detalhes, porque toda a documentação da autópsia, a família solicitou que ficasse em segredo na justiça até o ano 2025, 2028. Portanto, não dá para se saber maiores verdades.
as linhas se congestionaram em Memphis e cidades vizinhas, naquela época só tinha o telefone, né? Elvis faz o seu velório, aí mesmo assim de forma consideravelmente reservada, né? E até rápida, né? Para evitar aí, de repente a multidão aí causar aí um problema mais sério. Em outubro desse ano, ele e a mãe dele são transferidos, né, dos seus túmulos aí e vão para túmulos em Graceland, né, onde foi a morada aí do multirrei do rock. Em 1981, o médico dele vai a julgamento, né, porque descobriram que ele passava muitos remédios farmacêuticos para o Elvis que a princípio não poderia ser naquela quantidade. O médico se defende dizendo que Elvis era hipocondríaco. E de fato muita gente via Elvis às vezes lendo várias e várias vezes aquelas bulas chatas que vêm junto com os remédios. E o médico acabou sendo absolvido. Posterior, lá em meados dos anos 80, a Priscila fez um livro, Eu e Elvis, né, que visa o lado mais até violento, desgastado e até perturbado de Elvis. Eu vou dizer bem claro aqui, eu não tenho nada contra a biografia não autorizada. Biografia autorizada às vezes deixa o artista muito bonzinho, e a não autorizada às vezes deixa o artista uma bola de problemas e de preocupações, transformando o ator quase uma mistura aí de Jason com Medusa. E eu acho que a Priscila ali deu uma forçada. Eu acho que ela quis sim fazer um caça-níquel dela. Como a LaToya Jackson fez lá nos anos 90, escrevendo sobre a família dela. Como o ex-menudo Roy, que agora parece que escreveu um livro aí também falando dos horrores que ele passou lá dentro do menudo. E pessoalmente, quando essa situação de não autorizada força muito, eu ignoro, assim como a autorizada enaltece demais, eu também não costumo levar muito a sério. Mas para quem quer conferir, 88 foi feito um filme aí para televisão sobre esse livro da Priscila. E quem quiser ter a sua própria opinião, o filme aí me parece ter uma qualidade aí considerável. Esse vídeo vai ficando por aqui. É claro, Elvis não morreu, assim como Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Michael Jackson, toda essa galera não morreu, e Elvis eu acho que foi um dos primeiros aí a não morrer, né? Tá farto material aí na internet para quem quiser. E cada um que tem a sua opinião. Para mim, saiu dos palcos de uma forma não muito legal, um tremendo cara que fazia um jeito cafajeste, extravagante e tinha um talento imensurável. Lástima, parece que mais um que teve que se despedir de forma tão negativa, né? Dê o seu joinha, inscreva-se. Eu tenho no meu canal aí também dicas de seriados, dicas de filmes, né? Tem outro material aí para você explorar. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, que será sobre o Iron Maiden. Obrigado.